e vamos começar a nossa aula. Nós vamos tomar o tema de consultoria e, mais especificamente, diagnóstico organizacional, tá certo? Então, vamos lá. Estão vendo a apresentação, gente? Sim. Beleza. Pessoal, na unidade 1, né, aqui nós vamos estar falando, mas hoje, agora nós vamos falar especificamente em consultoria de RH, né? Então, métodos e técnicas para fazer nessa unidade, a gente vai falar muito ligar a diagnóstico de entender o que ocorre na empresa. Então, na seção 1, a gente buscou entender os conceitos do que era auditoria, o que era consultoria, as características, as diferenças, as similaridades, né? Discutimos bastante isso, caiu na prova. Na seção 2, aí foi ir a fundo para entender o trabalho de auditoria de RH, né? Então, a gente entendeu bem que é um trabalho bem específico, um trabalho bastante minucioso, né? E suas características. Agora, na seção 3, nós vamos agora a fundo em consultoria de RH, que é o grande nicho de trabalho em RH, tá certo? É um nicho muito especial, é um nicho que muitos profissionais trabalham, tem muita gente boa, tem muita gente que enrola também, mas isso é em qualquer lugar, né? E nós vamos começar essa parte de consultoria de RH falando de diagnóstico organizacional, né? E vamos chegar mais a fundo. Antes disso, tá certo? Antes disso, eu vou querer. Hoje, eu gostaria de dar para vocês um pouco mais dessa visão do que é ser consultor, né? Por que isso se fala tanto? Já devem ter ouvido falar de consultor, nossa, aquele cara é consultor, ou, né? Então, o que é ser consultor e como que esse tipo de profissão existe? É uma profissão mesmo, tá? É claro que quanto mais cursos vocês fizerem, mais especializações vocês fizerem, mais o consultor mais especializado vocês vão ser. Então, primeiro eu vou mostrar aqui um vídeo de uma professora que eu acho muito engraçado, que ela se auto-chama Doutora Kellen. Quem é doutor não precisa disso, né? Mas o vídeo é bacaninha, explicando por que ser consultor. E vejam se vocês se identificam, tá certo? Vamos ver. Espera aí. Aqui. Incluir o som. Agora sim. Me digam se vocês ouvem. Kellen de Abreu. Ouvem? Sim. Ah, beleza. Então, vou começar de novo. Tá? O som tá bom? Deu para ouvir direitinho? Sim. Beleza. Então, Sara, você tá aí? Tô sim, professor. Deu para ouvir também? Tá tudo ok? Quem Sim. mais? Keila. A Keila. Quem mais está conosco? Sim. A Renata. E a Renata. Keila, a Renata. E o Bruno não responde, mas está conosco a princípio. Então, vamos lá. Vamos ver a doutora Kellen. Olá, pessoal. Aqui é a doutora Kellen de Abreu. Eu vim especialmente do Quebec City, direto do Canadá, para gravar esse vídeo. Um vídeo muito importante, que é explicar os 7 motivos em ser um consultor empresarial. O primeiro deles é o conhecimento. Por ser um consultor empresarial, você vai ter que gostar de aprender. E isso não é nada ruim. Outra coisa, se você estudou numa universidade e está ávido por colocar o conhecimento em prática, aí nós vamos falar no nosso motivo número 2, que é o quê? Colocar em prática tudo que você aprendeu. Porque às vezes a gente sai da universidade e fica, aprendi tanta coisa e agora eu tô louco para colocar em prática. O motivo número 3, você poder ajudar as empresas e as pessoas. Olha só que coisa legal. Você estudou, até mesmo na universidade, para quem não fez universidade, tem toda uma experiência de vida, e você poder agora ajudar tanto pessoas quanto empresas. Isso tem realmente um preço, na verdade você nem tem preço como contabilizar isso. É tão legal você poder ajudar as empresas e ajudar as pessoas e depois ter delas um muito obrigado, a gratidão.
Então, isso ajuda muito. Quando você é consultor de empresa, você não resolve só a vida de uma empresa. Você resolve problemas de várias pessoas, de famílias. Até mesmo tem uma cliente minha que disse ultimamente, ó, Kelly, você não salvou a minha empresa, você salvou uma vida, uma alma, porque eu já tinha desistido de tudo. E é o momento que você trabalha para essas empresas, para que elas realmente sejam reestruturadas financeiramente, você evita que muitas pessoas sejam demitidas e, consequentemente, famílias que dependiam daquela empresa e agora depende de você. Como a gente estava falando em família, agora vai o motivo número 4. Mais uma vantagem de você ser consultor empresarial é você poder estar mais tempo com a família. Claro, se você faz o seu horário, você pode, então, ter mais tempo com seu filho, com sua filha, escolher os horários que você vai trabalhar. Isso ajuda muito. Claro que depende. Tem momentos da nossa vida como consultor que isso passa até a não ser uma coisa tão boa. Ela é ruim porque você viaja muito e você fica menos tempo com a família. Mas a partir do momento que você cria seu nome no mercado, você pode, então, escolher os clientes. E, então, ficar com a família passa a ser a sua maior prioridade. Motivo número 5. Flexibilidade. Olha só que coisa boa. Você poder vir numa quinta-feira para Quebec, passear, poder trabalhar e quando retornar você pode voltar e trabalhar com seus clientes. Mas como você não tem que esperar aquelas férias de 30 dias, você pode vir a qualquer momento. Então, a liberdade nesse emprego é algo que não tem preço realmente. Ficar das 7 da manhã até 6 da tarde dentro do escritório, ninguém merece. Eu digo sempre que quem tem mais horas de sol são os presidiários do que nós, meros trabalhadores. Porque realmente a gente, quando chega o sol, está chegando e quando sai o sol já foi embora. Não é mesmo? Motivo número 6, flexibilidade. Como eu falei, você pode fazer seu horário. Então, claro, você tem que ter disciplina. Mas você tem a flexibilidade de, se gosta de acordar mais tarde, você vai acordar um pouco mais tarde e vai trabalhar. Só que, em compensação, provavelmente você terá que parar de trabalhar mais tarde também. Quantas vezes eu fiquei até 2 da manhã porque tinha que entregar um projeto para um cliente no dia seguinte? Por quê? Porque você é consultor com comprometimento. Então, se você prometeu uma data, você tem que cumprir. Então, para isso, você tem a flexibilidade de poder começar mais tarde, mas às vezes também tem que terminar mais tarde. Outra coisa boa é se você é um cara muito bom, muito ágil, então, enquanto outros trabalham 3, 4 horas, você em 1 ou 2 horas você faz aquele trabalho. Não é bom demais? E o último, e talvez para todo mundo, o melhor motivo, mas que depois, durante a vida, a gente vê que não é tudo. É a questão financeira. Esse é o nosso 7º motivo. Hoje, se você for trabalhar numa empresa, lá cumprindo seu horário, como funcionário, você pode ganhar 2, 3, 4, até 5 mil reais. Nesse momento de crise, piora mais ainda. O modelo faz, que eu estruturei no meu doutorado, você consegue um valor bem superior a isso, com todos esses outros motivos anteriores. Tem flexibilidade, liberdade, mais tempo com a família, pode ajudar as empresas e as pessoas, você tem conhecimento e você pode colocar tudo isso em prática e ainda ser compensado por isso tudo financeiramente. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Conto com vocês na próxima aula e um abração da doutora Kelly, direto do Quebec. Tchau, tchau. Gente. Me ouvem? Me ouvem, mocinhas? Rapazes? Sim. Beleza. E aí, vamos para Quebec? Vamos ganhar dinheiro? Do que ela fala é uma maravilha. Não é isso? Ser consultora? Será que é tudo isso, gente? Eu acho que não. Olha, eu vou dizer para você, sinceramente, da minha experiência, dá para ser sim, tá? Dá para ser sim. É claro que ali ela está querendo vender um peixe, né? Está vendendo a ideia. Mas o que acontece? Você vai ter que terminar a faculdade, você vai ter que fazer uma especialização, uma pós, 2, 3, fazer um mestrado, um doutorado, vai ajudando. E aí o que acontece? Que ela fala, você vai trabalhar menos. Não, você vai trabalhar mais porque você não tem liberdade, você não tem férias, não tem nada, você vai trabalhar feito um louco para fazer as coisas. E tem que fazer um nome, tem que ter cliente que queira contratar você.
Então, até você chegar nisso, primeiro você tem que trabalhar numa empresa, de preferência numa empresa que faça consultoria também, e aí você vai fazendo seu nome, né? Não é rápido, não é rápido, mas dá para chegar nisso sim, tá? E quanto dá para ganhar dinheiro? Aí, aí você que vai definir isso junto com o seu cliente. Não é o mais importante. O legal da consultoria, e em RH em especial, é que você vê mudar clima de empresas, você vê mudar o cenário de empresas, empresas que estão estagnadas, porque ali ela fala de financeiro, é muito normal a consultoria financeira, mas hoje muita consultoria de RH. Porque é onde que se muda as empresas? Nas pessoas, tá certo? Nas pessoas. E como vocês estão aí saindo da faculdade, pensem se é um caminho que vocês querem seguir. Porque isso é um caminho, você tem que começar. Como começa? Termina a faculdade, já entra numa pós. Numa pós, se você quer se especializar em RH, vai em RH. Ou se você quer abrir, quer conhecer outros setores, setor financeiro, né? Setor de. Eu acho, por exemplo, que quando a pessoa da área de RH também tem a visão financeira, junta muito. Então, por exemplo, fazer uma pós em controladoria e finanças. Eu acho uma coisa bastante interessante. Não sei se foi na turma de vocês que tinha uma aluna que até perguntou sobre isso, se ela achava uma boa essa mudança, fazer uma pós em controladoria. Ou se especializar mais em RH. Por exemplo, tem o curso na Anguera que eu dei aula. Eu dei aula há 9 anos na Anguera de pós. Agora que eu comecei a trabalhar na graduação. Tem um curso de psicologia organizacional bem bacana. E dá para fazer rápido, viu? Dá para fazer bem rápido. Tem uma maneira que você consegue fazer até em 6 meses, mas dá para fazer em um ano, na maneira mais normal, tá? Então, dá sim. Consultoria em RH é uma carreira, viu? É uma carreira e se vocês se interessam, dá para seguir isso aí sim. Mas ninguém falou que é fácil. Tem que estudar muito, como ela disse, conhecimento. Sim, você tem que aprender muito e trabalhar de forma que você está buscando aprender como funcionam as empresas, o que está acontecendo, tá certo? Então, e toda a experiência que você tem de RH, desde que seja de DP, vale muito quando você for consultor lá na frente, tá bom? E aí, então, nessa sessão, nós vamos entender sobre consultoria, nós vamos falar sobre diagnóstico organizacional e os objetivos. Isso a gente, alguns de vocês já estavam, né? Nós vamos entender depois o tipo de diagnóstico, vai ser mais para frente, né? E vamos lá. Então, a gente viu, né? Tá todo mundo comigo? Vocês me ouvem? Tá tudo quietinho? Sara, Oi? vai ser consultora, Sara? Acho que não, professor. Por quê? Eu achei. Ah, porque o tempo, né, professor? Eu não tenho mais tanto tempo assim. Quem disse? Quem disse? Você acabou de me dizer que você é jovem, hein? 38 anos. Pelo amor de Deus. Tem tempo do mundo, tá? Tem o tempo do mundo. E É, além do que, se vocês repararem, é muito raro um consultor jovem, viu? Por quê? Porque ele vai estar usando não só o conhecimento, mas ele vai usar a bagagem dele, a experiência dele. Um consultor normalmente é uma pessoa experiente. Então, não fique com esse preconceito, não. Você pode ser se você quiser. Você tem que querer. Ninguém falou que é fácil. Eu não disse nunca que é fácil. Tem filho? Você tem filho, Sara? eu tenho 3. Pois é. Ninguém falou que é fácil. Mas como você está terminando a faculdade, quando você começou, você não pensou assim, ah, eu não sei se eu vou conseguir. Não foi? E aí você está terminando. Tá bom? É, E da mesma maneira para aquela, da mesma. A Keila não está com a gente. Não, a Renatinha que está com a gente. Né, Renata? Vamos lá, vamos. Gente, a gente é do tamanho do nosso sonho, tá? A gente é do tamanho do nosso sonho. Se você sonhar pequeno, tá? As desculpas a vida vai dar. Se você tem filhos, tem tudo, mas vai atrás do seu sonho, beleza? Vocês estão terminando a faculdade, já é um começo. Aliás, um começo que muita gente não consegue. Muita gente. Então, pessoal,
o mundo hoje, com mudança econômica, tecnologia, a gente falou um pouco disso, né? Mudança econômica está o tempo todo mudando, e esse, não, bom, fala de mudança no ano de pandemia, né? É até ser um pouco redundante, mas as mudanças de tecnologia também, as empresas agora indo para essa coisa muito, tiveram essa experiência, pelo menos, né? Do home office, e agora dizem que não vão voltar, mas estão voltando, né? Então a questão tecnológica ela é muito importante, a Keila voltando aqui, né? Essa questão da tecnologia é cada vez mais importante e você treinar as pessoas da tecnologia. Lembra sempre disso. Ah, é o contexto corporativo. O que que é uma empresa? Todo mundo fala, uma empresa, empresa é gente. Empresa é gente. Então, o que acontece? Tudo aí que eu estou falando, mudança econômica, vai ter que adaptar a empresa, vai ter que ter as empresas, as pessoas vão ter que se adaptar. Tecnologia mudou, você vai ter que ter gente que conheça e que se adapte a essa tecnologia. A política mudou, essa aí eu já prefiro não discutir, porque isso me dá um desânimo no Brasil atual. Mas a questão social, hoje se discute muito a integração de minorias, a integração de camadas sociais, cada vez menos o funcionário é visto como aquela coisa de Taylor, né? Que era quase uma parte da máquina. Não, hoje você quer que a pessoa discuta, ela está na empresa e se ela de forma atuante, né? Então, nós vamos ter que ver aqui, vamos rever a maneira de atuar da empresa, e aí tem várias formas, uma delas é o RH, forma de gestão, aqui é RH na veia, né? Você vai gerir o quê? Ah, vai gerir as finanças. Sem gente você não faz nada, né? Processos tem nos sistemas? Tem, mas quem mexe com eles é gente, né? Então, nós vamos ter empresas financeiramente saudáveis? Sim, se tiver gente competente para fazer isso. Competitivas, claro, e para permanecer, ou então, pelo menos para permanecer no mercado, beleza. Tudo, tudo é gente. Eu acho muito legal a RH. Eu não sei se eu sou engenheiro, né, de formação, mas eu não sei se eu faria uma coisa hoje, se eu fosse começar, se eu ia fazer uma coisa mais ligada a humanas, que nem isso. Eu acho muito legal mesmo, tá? E aí, nós vamos mudar como a empresa? Radical, radical, né? O que que a gente vai fazer? Não é assim, não é muito usual uma empresa fazer uma mudança radical. Por quê? Simples, porque ela não conhece o outro lado. Ah, eu tenho uma empresa de parafusos e eu vou mudar ela para ser uma empresa de prestação de serviço de aula de surf, de pedals, né? E aí, vai funcionar? É uma mudança radical, vocês concordam? Né? Mas e aí, né? Não é muito usual. Normalmente a empresa quando faz essa alteração que a gente fala radical, né? Em que a gente vai rever pressupostos, rever estratégia, valores, políticas. A gente normalmente faz isso quando você abre mais uma empresa do grupo. E essa empresa do grupo, as empresas tradicionais continuam, e aí você abre uma empresa no grupo, uma empresa para você aprender. É bem essa função de uma empresa, você abre uma empresa totalmente diferente no grupo. Ela é uma escola, é um aprendizado de mudança. E aí você vai pegar e colocando gente para ir aprendendo a fazer essa mudança para trazer para as outras empresas. Por quê? Aí nós vamos na segunda aqui, ó. Porque normalmente as empresas fazem isso de forma gradual, evitando rupturas indesejáveis. O que que é uma ruptura indesejável? Né? É você parar tudo e aí muitas vezes a empresa não consegue rapidamente colocar num outro rumo. Então, a ideia aqui é evitar isso. Vamos fazendo a curva, mas vamos fazendo uma curva devagar, não é uma curva fechada, manja? Né? O que que acontece? O carro está 120 por hora. E aí você faz uma curva fechada. O que que acontece com o carro? Quem está comigo com o carro? Pessoal, a empresa, quando ela está trabalhando, ela é um carro. E aí, o que que nós estamos falando? É a diferença entre uma empresa que faz uma mudança radical e uma mudança gradual. Se a empresa tem estrutura legal, ela pode fazer essa curva e o carro aguentar e vai em frente. Mas, normalmente, um carro, para fazer uma curva, você tem que ir devagar, porque senão ele capota. Concorda comigo? Ele capota.
E tem muita empresa que não quer capotar, tá bom? Então, você vai fazer o quê? A mudança gradual. Você vai fazer a curva suavemente, mas vai fazer a curva e vai mudar o rumo da empresa de uma forma gradual. Mas vai, claro que vai. Então, você vai melhorar a qualidade dos produtos, você vai aumentar a automação, né? E assim, de várias formas. A gente está falando de pessoas, como que você faz a melhoria de qualidade? Treinando gente. Todos os processos de qualidade envolvem pessoas. Aqui, por exemplo, o Japão deu uma lição para o mundo na década de 80 e 90. Que de repente aparece o Japão como uma potência com produtos de alta qualidade e preço baixo. Por quê? Porque o envolvimento dos funcionários nas empresas japonesas, um funcionário de qualquer nível pode parar a linha de produção se ele achar que a qualidade não está boa. Por quê? Porque ele se sente responsável, você entendeu? Então, essa evolução natural é, antes de tudo, por meio das pessoas, tá? Essa gradual. Sustentável, ela vem depois dessa daqui. Ah, eu fiz a mudança gradual e eu quero manter essa cultural. Não é eu cheguei, eu fiz a curva, consegui já mudar meu rumo. Não, eu quero que a empresa continue mudando o rumo. Então, o que acontece? Eu vou querer manter o que se chama de cultura de mudança. Nossa, nós vamos querer ter na nossa empresa gente criativa, nós vamos querer uma empresa aberta, com inovação, com flexibilidade. E a gente vê o que falam hoje de startups, que alguns falam, né? Startups. Vocês ouvem sobre isso? Startups. Alô, câmbio. Alô, terra, câmbio. Alguém está me ouvindo? Caiu? Sara está aí? Renata está aí? Eu estou aqui, mas eu Ah, falei que eu não sei se eu posso participar ou não, então eu vou ficar não, não. quietinha, Uma posso só coisa é uma ouvindo. coisa, outra coisa é outra coisa. Você participa porque você tem o nosso link, esse link está aberto, a sua participação é bem-vinda, tá certo? Tá Na, bom. absolutamente, essa questão, por favor, isso não, tá bom? Infelizmente, eu não posso te ajudar na questão do sistema, peço desculpas, Uhum. mas eu não posso, Não, tudo bem. mas faço questão. Até o fim do ano, você é muito bem-vindo, tá bom? Obrigada. Muito Pô, eu acho que a Keila caiu e ela tá me mandando isso. mensagem aqui pedindo para aceitar ela. Ela tá Não me mandando apareceu aqui. mensagem. Não apareceu aqui. Se Ela ela tá me aparecer. mandando aqui. Então, quando eu estou falando com vocês aqui, eu estou vendo a janela aqui dos participantes. Não, não tá o pedido ainda. Eu vou avisar para ela aqui, tá? Não, ela já teve esse problema. Fala para ir tentando, né? Tentar um novo Tá bom. acesso. Porque não apareceu aqui, tá? Sarinha, tá comigo? Oi, Pro. Tô Tá aí sim. comigo? Então, e o carro, vai capotar ou não vai capotar? Você ouviu falar disso? Sim. Beleza. Então, não vai capotar e mais que isso, o carro vai continuar mudando de rumo, nessa que a gente chama de uma forma de mudança sustentável, tá certo? Então, é uma cultura de mudança. E é isso que está acontecendo com muita empresa, porque você não pode parar, né? Todo mundo tem que sair da zona do conforto, tá? Então, a gente ouve então dessas novas empresas que são as startups, né? Que criam novas situações que nem hoje parece carne de vaca, usando uma expressão que é bem velha, né? Porque corresponde à minha idade, né? Mas é muito usual você pegar um Uber. Mas, gente, não precisa ir muito longe, vai. Há 2, 3 anos atrás, pegar um Uber, tinha gente que falava ainda que você era louco, que isso não é seguro, tal, tudo. Hoje todo mundo pega. E ao contrário, eu pessoalmente me sinto mais seguro e gosto mais de pegar um Uber que um táxi, que o táxi eu não sei onde estou vendo. O Uber eu acompanho até no meu aplicativo. Sei com quem eu tô, quem está no volante, né?
como que ele trabalha, tudo isso, né? Beleza, gente? O que é isso? Que é isso, professor? Professor, esse professor tá doido, gente. Me desculpem. O professor carregou coisa errada. Tá? Peço desculpas. Pronto, voltamos como estávamos, beleza? Muito bem. O diagnóstico organizacional, então aí a gente tem as definições, né? As definições de diagnóstico organizacional. Então, basicamente, é como você está sentindo alguma coisa que não está muito legal ou que você gostaria de se sentir melhor, porque você não vai no médico só quando você está mal, quando você quer ficar melhor. Então, por exemplo, professor aqui, 58 anos, está velho, né? Vergonha. Mas ainda mais com mocinhas que nem você. Mas eu vou a médico para evitar de ter um problema no coração, para evitar de ter diabetes, ou eu vou no médico para, por exemplo, eu pedi para o meu médico, olha, eu estou fazendo exercício, eu quero fazer mais exercício, ou seja, eu não estou com problema, mas eu preciso de uma aprovação do médico para poder seguir em frente. Ou seja, uma empresa também pode estar fazendo isso. Ela não necessariamente ela tem que estar mal, mas ela quer estar melhor. O primeiro processo, você vai chamar quem? Um médico. O médico para a empresa quem é? É o consultor. Tá bom? E aí você vai chamar o consultor e vai falar, cara, eu estou assim e quero saber para onde eu vou, né? O meu médico fez o quê? Olha, nós temos primeiro que ver como que está a sua situação para fazer um diagnóstico, se está tudo bem com você, e você pode fazer esse outro exercício que você quer fazer. Esse processo se chama processo de diagnose, tá? Onde ele vai entender o que está acontecendo. E nós vamos fazer da mesma forma isso como consultores, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco num vídeo, onde a gente vai estar. Aliás, daqui a pouco não, vamos colocar já, né? Os 7 passos que você vai ver que é típico de uma consultoria. Nem estou falando, não é nem necessariamente uma consultoria de RH, mas são os passos de uma consultoria para a gente. Para entender que o que eu estou falando aqui, gente, não é teoria. É para valer, tá? Não tem som, Pro, eu não tô ouvindo. Ô, professor, não tem som, professor. Que é isso, professor? Eu não sei se era só eu ou se a Sara e o Bruno Não, é que tem que também. fazer, toda vez eu tenho que fazer. De faturamento, Agora, quais são as principais dificuldades? Olá, aqui é o Charles do treinamento. Agora tem som? Agora sim. Então, tá. Agora vai lá o Charles falar quais são os passos que vocês vão ver que vai passar por uma série de etapas que vocês vão ver que é o diagnóstico. Vocês vão ver, vamos lá. E aí vão ver todos os passos que daí eu quero que vocês vejam o roadmap do que a gente vai ver em consultoria. Basicamente Nesse vídeo eu vou te falar sobre como que eu faço consultoria empresarial na prática. E aqui eu vou te contar os 7 passos que eu sigo nos meus roteiros de atendimento. O primeiro deles, claro, depois que eu sou demandado, eu vou lá até a empresa e faço a primeira visita, que é a visita de avaliação do perfil empresarial, do perfil do negócio, do modelo de negócio. Nessa conversa, eu busco sempre informações sobre o histórico da empresa, o histórico dos proprietários, quantos sócios tem ali, quantos funcionários, a média de faturamento, quais são as principais dificuldades que a empresa está enfrentando, qual foi a razão dele, empresário, ter me chamado ali para aquela primeira conversa. E, claro, eu levo ali um kitzinho de perguntas mais ou menos que eu tenho preparadas, né? Ou então um formuláriozinho, dependendo da situação, onde eu vou anotando ali todas as perguntas que eu considero chave, né?
para produzir um primeiro entendimento sobre o negócio, para enfim apresentar a proposta. Logo depois dessa conversa, eu apresento um diagnóstico preliminar e, claro, com uma proposta de trabalho, né, com base em tudo aquilo que eu conversei com o empresário no nosso primeiro encontro, e ali naquela conversa eu fui obtendo informações valiosas sobre a empresa e, em razão da minha experiência e observando as coisas ali, eu já tenho mais ou menos um diagnóstico preliminar sobre quais são as principais necessidades. Às vezes o empresário te chama para fazer uma consultoria, mas muitas vezes ele mesmo não sabe quais são as reais necessidades que ele tem, e esse primeiro encontro serve muitas vezes para despertar ali para necessidades que o próprio empresário nem viu que tinha. E no nosso segundo encontro, no nosso segundo momento, esse que é o segundo passo, né, eu trago um relatório, um diagnóstico preliminar com todas as questões que eu considero relevantes de serem avaliadas. Ali eu já apresento também, claro, junto no mesmo documento, uma proposta, e se ele aceitar, a gente dá efetivamente início ao trabalho. Ali eu já formalizo, né? Então, assim, esse segundo passo ele é importante porque se apresenta o diagnóstico, apresenta a proposta e o empresário aceitou o seu orçamento, é importante já formalizar de imediato ali o contrato, ele dá um aceite no documento que você apresentou, ou se você puder imprimir um contrato para ele assinar, você já faz isso para ele assinar ali na hora, e o trabalho já começa a partir daí. Então, pessoal, reparem no seguinte, esse diagnóstico é antes do cara até apresentar uma proposta, quanto que ele vai cobrar pelo serviço. Então, esse diagnóstico organizacional que nós estamos falando, realmente eu não consigo nem saber quanto eu vou cobrar se eu não entendo a empresa, se eu não entendo os problemas da empresa. Então, você veja que é um cara experiente, vocês estão vendo aí, né? Ele já perdeu algum cabelo, né? Isso, pelo menos, eu estou melhor que ele. E ele faz uma série de momentos, né? Pelo menos 2, aí ele está falando, para o quê? Para apresentar o diagnóstico. Olha, a sua situação é essa, e eu proponho como consultor seguir em frente e fazer o meu serviço. Tá certo? Vocês entenderam até aí? Sim. Beleza. A Keila não conseguiu voltar, né? Que pena. Bom, essa é uma questão importante, tá? Essa é uma questão importante, porque nós estamos vendo aqui que não é teoria, tá? Não é teoria. É realmente prática, tá? É a vida mesmo do consultor. Eu vou deixar seguir? Eu não deveria, porque, na verdade, vai ficar meio fazendo spoiler de algumas situações que a gente vai ver para frente. Mas eu acho que é legal também, por outro lado, para vocês verem que, putz, vamos seguir com essa disciplina do professor, porque realmente não é teoria. Só é uma situação que vai ter aplicabilidade lá na frente. Beleza? Ainda mais vocês que estão saindo da faculdade. Vocês querem continuar ou podemos parar aqui? Porque o que nós vamos falar agora vai até aqui. Ou vocês querem entender como que é o trabalho de consultoria até o fim? Só temos você e a Renata. O Bruno não está falando comigo. O que vocês querem? Ah, professor, por mim pode ir até o fim. Eu também concordo. Beleza, então. Então vamos lá para entender essa experiência, que esse vídeo é bacana. Aliás, esses vídeos todos eu vou deixar no Ava, tá? Para vocês terem acesso. Beleza? E é um passo importante que é a efetivação. Você já faz isso para ele assinar ali na ato, ali o contrato, ele dá um aceite no proposta e o empresário aceitou o seu orçamento, é importante já formalizar de imediato ali o contrato, ele dá um aceite no documento que você apresentou, ou se você puder imprimir um contrato para ele assinar, você já faz isso para ele assinar ali na hora, e o trabalho já começa a partir daí. Isso é importante, pessoal, porque o que acontece? Um consultor, ele vive de horas de trabalho. E aí, se o cara não formaliza, lá na frente ele fala, você tem tempo para cair, irmão. Não, é bom ter um contrato, tá? Eu já vi muita gente se ferrar por adiar esse momento.
um passo importante, que é a efetivação do contrato, né? Assim, que é a assinatura do contrato. Feito isso, eu vou para a terceira etapa, né? O terceiro passo do trabalho, né? O terceiro passo do roteiro que eu costumo seguir, que é entrevistar, e aí o trabalho já está acontecendo, aí já é a consultoria acontecendo, eu vou entrevistar os responsáveis por cada uma das áreas funcionais, aquelas áreas estratégicas, aquelas áreas-chave, dependendo do tamanho da empresa, do porte da empresa, podem ser mais, podem ser menos pessoas, mais áreas ou menos áreas, mas o fato é que eu preciso entender como funciona e quais são os principais gargalos, as principais dificuldades que a empresa passa, na visão de quem está lá no dia a dia enfrentando essas dificuldades. E a melhor maneira de saber isso é entrevistando as pessoas. Por essa razão que eu vou até os responsáveis por cada uma das áreas, responsável da área de produção, responsável pela área comercial, responsável pela área de expedição, e falo com todos eles ali para ter uma ideia bem mais aprofundada daquilo que eu já vi na primeira entrevista que fiz com o proprietário. Então veja que nesses 3 primeiros passos eu já tenho ali um arsenal de informações valiosíssimas, né? Quer dizer, eu tenho um arsenal muito valioso de informações, porque primeiro conversei com o proprietário, então eu vi como é que é o negócio na visão dele. Eu também observei o negócio do ponto de vista daquilo que do que eu conheço, da minha experiência, e logo em seguida, depois de feito o aceite e a gente ter iniciado o trabalho, eu vou entrevistar todos os responsáveis por cada uma das áreas, e ali eu já tenho uma visão dos funcionários, a visão das pessoas que estão lidando efetivamente no dia a dia com as dificuldades que a empresa enfrenta. Então, assim, eu já tenho aí um arsenal de informações importantíssimo nesse momento. Com base nessas informações todas que eu consegui reunir aí, conversando com o empresário, conversando com o responsável por cada uma das áreas, com base na minha experiência, na minha visão, eu consigo produzir o primeiro relatório. E aí eu vou fazer, sim, um relatório completo, esse sim, bem aprofundado, identificando quais são os pontos críticos mesmo ali do negócio, aqueles pontos que estão merecendo maior atenção e, claro, apresentar todas as sugestões de melhoria que eu imagino serem imprescindíveis para corrigir aquela situação que foi verificada. Então, apresento o primeiro relatório, esse é o 4º passo, né? Eu apresento o relatório para o proprietário, dizendo ali todas as informações relevantes que foram verificadas durante esse período do trabalho, né? E o que onde os holofotes devem se acender, né? Quais são os pontos críticos que devem ser dados como prioridade nas ações que serão implementadas. Depois da apresentação desse relatório, o 5º passo é efetivamente a definição do que será feito. Eu não posso, como consultor, ditar o que vai ser feito dentro da empresa, até porque eu não tenho acesso à disponibilidade de recursos que a empresa tem, nem à disposição do empresário de fazer as mudanças. O trabalho de consultoria não depende exclusivamente de mim, depende da disposição do empresário, do contratante, porque a empresa, na verdade, é dele. Muitas das ações ele precisa tomar a decisão de implementar, uma vez que ele é que é o proprietário. Então, com base nas ações que foram definidas por ele, juntamente, né, comigo ali, eu apresento o relatório, a gente vê o que é prioridade. É claro que eu dou a minha opinião técnica, né, eu dou meu parecer técnico a respeito do que deve ser prioridade, mas a decisão final é dele, e feita essa decisão, a gente já monta um cronograma para ir implementar aquilo que ficou definido como sendo prioridade para ser feito. Depois de um tempo que o cronograma está sendo implementado, depois ali de um determinado tempo que as ações já produziram alguns resultados, eu vou fazer a verificação, vem a etapa de verificação, essa é a 6ª etapa do trabalho. Eu vou verificar se os resultados estão sendo alcançados, eu vou verificar se o cronograma está sendo cumprido, se a gente está conseguindo alcançar os resultados que definimos lá atrás na nossa última reunião, e se isso está indo dentro da conformidade, né? Se nós temos conformidades ou não conformidades dentro daquilo que ficou estabelecido. Então, é a hora de avaliar e verificar, fazer as verificações do cronograma para saber se os resultados estão sendo alcançados.
É com base nessa verificação que eu vou produzir aí sim o segundo relatório, e esse relatório é o relatório de resultados. Se o primeiro relatório lá atrás dava a noção de quais são as dificuldades ou as prioridades que devem ser tratadas, este segundo relatório já vai apresentar os resultados que nós obtivemos no tratamento dessas dificuldades que foram identificadas lá atrás. Então, é o segundo relatório que eu apresento para o empresário ali, e se os resultados tiverem efetivamente sido alcançados e a gente encerrou o cronograma e o empresário satisfeito não quis renovar, porque isso é uma coisa que pode acontecer também, tá? E aí já é um outro procedimento. Se o empresário quer renovar o contrato, as ações não saíram como haviam sido planejadas e aí ele precisa de um pouco mais de empenho, precisa de mais tempo, precisa mais da minha presença lá dentro, em comum acordo a gente pode fazer uma renovação desse contrato, fazer um aditivo e ir um pouco mais adiante. Caso isso não seja necessário e a gente tenha alcançado tudo aquilo que foi definido como sendo prioridade do trabalho, se a gente conseguiu alcançar os resultados que esperava, chegou a hora de sair da empresa, né, de encerrar o trabalho, e aí eu já vou apresentar o termo de encerramento. Esse termo de encerramento, ele me dá uma certa segurança, porque evita que o empresário fique depois gerando demandas extras que não estavam contempladas no contrato, né? Então, assim, eu tenho como medida de segurança pedir para ele assinar um termo de encerramento do contrato, exatamente para evitar. É claro que se o empresário faz uma ligação para mim e quer tirar uma dúvida, quer pedir alguma coisa, eu sempre atendo. Mas o termo de encerramento de contrato, ele me dá essa segurança de que eu não vou ficar ali meses e meses sendo demandado para fazer coisas que não estavam previstas no contrato original, ok? Então, a dica de hoje era essa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Pessoal, vocês podem até não acreditar no que estou falando e está tudo bem, mas esse vídeo, esse cara foi de uma generosidade enorme, tá? Enorme, porque realmente ele apresenta uma visão prática, tá? E aqui é importante a gente fazer esse contraponto. Esse vídeo aí eu apresento em aula de consultoria de RH, de consultoria em geral, para pós-graduação, tá? Para pós-graduação. Mas, para mim, vocês estão saindo da faculdade, eu fiz questão de apresentar. Por quê? Porque aqui eu vou estar mostrando passo a passo, acadêmico, claro, mas vocês já viram, que vocês vão ver que ele ele faz de uma forma diferente. Por quê? Porque ele está fazendo em cima de experiência. E aí que foi bacana, ele passou experiência, tá? Ele deve ter começado fazendo arroz e feijão, né? E agora ele está aqui, já é um consultor renomado. Vocês viram como ele trabalha, tá bom? Vocês gostaram desse vídeo? Sim. Né? Eu acho um vídeo muito bacana. Eu acho um vídeo objetivo, ele não fica com muito lero-lero, mas vocês vão ver aqui que nós vamos ver vários passos do que ele fala, tá? Vários passos do que ele fala. E vocês viram, ele faz esse diagnóstico e faz a entrega, junto com o diagnóstico, a proposta do trabalho dele. Olha, eu vou cobrar, um consultor ele cobra ou por hora, ou ele cobra por etapas, quanto que ele vai pagar, receber, você entendeu? E eu conheço consultor que cobrava, tá? Da ordem de $500 a hora. A hora. Sabe quanto que dá isso hoje? Vamos pensar o dólar a 5? $500, 8 horas, dá $4.000. Tudo bem, ó, esse é um cara, uma exceção, ele é um puta de um consultor americano, tal. $4.000 num dia. Nós estamos falando de R$20.000 num dia. Agora, ele não trabalhava sozinho, ele tinha uma equipe, ele pagava pessoas, então esse valor, ficou tudo para ele? Não, ele tinha equipe de apoio, tá certo? Então, vocês viram ali vocês estão vendo meu mouse aqui? Tô. Beleza. Então, assim, a diagnose, então, é o diagnóstico da empresa. Vocês viram ele falando disso, né? E quando o cara chama ele para conversar, a primeira coisa que ele vai ver é começar a sentir do empresário,
né, do ambiente, depois de maneira mais profunda em entrevistas, como que a empresa está, tá? É essa a ideia que está colocada aqui, perfeito? Aqui tem várias definições, também não precisamos ficar com isso, né? Mas, aqui está claro, pode-se entender diagnóstico envolve a coleta e cruzamento dos dados, né? E aí também ele fala que ele pega informações para definir pontos fortes e pontos fracos. Isso aqui é porque a gente chama de análise SWOT, mas ele chama de pontos críticos lá, né? Ele chama de pontos críticos no vídeo, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Coletar dados, e aí coletar dados envolve informações, envolve entrevista, envolve... A gente vai ver uma série de maneiras de pegar informação. Mas a ideia é definir o que que essa empresa tem de bom, o que que ela tem de legal e o que que ela precisa melhorar. Toda empresa tem pontos para melhorar, tá certo? E isso, né, se vocês vissem o que chama de análise SWOT, vocês tiveram análise SWOT? Pro, tem uma parte que até a Keila comentou do projeto integrado, que é a análise SWOT, que a gente tem que entregar hoje. Que bom! Hoje? Tem que entregar Sim. hoje? Ah, então é por isso que só tem parte do projeto. Ah, então é por isso que só tem a gente. Ah, agora tudo bem, agora estou até menos chateado. Se é entrega de trabalho, às vezes acontece isso. Análise SWOT, o que que é? Na parte interna, né, a visão interna da empresa, pontos fortes e pontos fracos. Na visão externa, oportunidades e ameaças. Não é isso que vocês viram lá? É o que a gente vai estar fazendo aqui também. O diagnóstico evidente, não pode sair muito disso. Então, você faz coleta e cruzamento de dados para definir pontos fortes e pontos fracos. Pô, professor, mas por que não faz a outra parte da análise SWOT com as oportunidades e as ameaças? Porque aqui nós estamos vendo para dentro da empresa, diagnóstico da organização. Nós não estamos... existem consultorias estratégicas, ou a gente pode estar fazendo isso porque a empresa quer mudar a sua estratégia. Mas aqui a nossa função é analisar dentro da empresa. Concorda comigo? Dentro da empresa. Então, são os dois aspectos da análise SWOT que cuidam da parte interna, pontos fortes e pontos fracos. E detalhamento, né, dos problemas. Vocês viram ele falar disso, né? Que conforme vai indo, vai aprofundando. E aí vai chegando até no que ele chama de segundo relatório, né? E aí, então, identificar as causas dos problemas e definir ações. Aqui é interessante comparar com o que ele fala, porque ele faz uma visão de que, assim, ele já quer, ele não vai a fundo só nos problemas, ele já vai começando a colocar mudanças, para já ir conseguindo fazer alterações. Lembra que ele faz um relatório, ele nem terminou o trabalho ainda, mas ele está fazendo já um relatório para mostrar a evolução. Lembram disso? Então, aqui é uma visão um pouco mais aprofundada. Primeiro vai mais a fundo nas causas, para depois começar a mexer. Me fugiu o nome dele agora. O consultor, ele já vai tentando já fazer as alterações e ganhar velocidade, tá bom? Então, o objetivo do diagnóstico é revelar para a organização que, ó, é a expressão que ele usa lá, né? Cliente. Explicar para o cliente o que tem de bom e o que tem de problemas. Normalmente, você não vai falar para o cliente, a sua empresa é ótima. Não. O cara te chamou não é para falar bem da empresa, ele te chamou para falar dos problemas, das causas e como que você propõe para mudar. Tá legal? Espero que não esteja sendo muito monótono, moças. Tá? Não, Pro. Espero. Né? Então, pessoal, aqui então tem grandes empresas que tem um processo de consultoria. Se você pegar uma Andersen, se você pegar uma Bolsinhas e Campos, se você pegar qual a outra que eu fiz agora há pouco, uma proposta para eles, me fugiu agora. Tem várias empresas muito fortes que têm um processo. O que quer dizer um processo? Ali nós vimos um consultor independente definindo como ele trabalha. Mas, quando você está trabalhando numa empresa maior, envolvendo mais pessoas, você não pode ter, eu acho que é assim, não. Eles têm um processo formal de consultoria, tá?
Então, é a ideia de entender o estado atual e de entender o estado desejado e qual que a gente vai fazer o processo para sair de um e chegar no outro. E aí, vamos cair aqui no que bate muito com o que o rapaz falou lá. Trabalho do consultor, identificar o problema, suas consequências, suas causas, né? E é importante entender que, se for bem feita essa primeira fase do diagnóstico, feito com competência, vai facilitar o plano de ação. Agora, imagina, então, que você tá tendo um problema e o cara diagnostica errado, você vai tratar de forma errada e vai demorar para resolver o problema. Se resolver, tá? Então, aqui que ele fala das entrevistas, ó, aqui como que a gente vai fazer o processo diagnóstico? A partir de indicadores. E por que o que acontece? O cliente lá, que ele diz o proprietário, chama ele, por quê? Porque tem alguma coisa que não está legal. Então, o desvio padrão ou fora do planejamento, olha, eu tinha planejado isso e não estamos conseguindo. E aí você chama o consultor, cara, eu preciso saber o que está acontecendo. Fica estranho, né? Porque fica parecendo assim, pô, por que que o dono não vai lá descobrir o que está acontecendo? Tá? Sabe por que que ele não faz? Porque ele é o dono. O dono, se ele for atrás disso, o que acontece? Ele pode já sair demitindo, pode fazer tudo, e ele se expõe. Então, o que acontece? Você coloca um consultor interno ou externo, e a gente vai falar disso mais para frente, por quê? Porque esse cara, o consultor externo, ele faz o trabalho e vocês viram. Aí, de repente, acaba e ele vai embora. Pronto. E não criou desgaste com os proprietários. Tipo, o proprietário, normalmente, ele não quer cuidar de aparecer para esse tipo de coisa. A gente enxerga muito o proprietário como sendo o diretor executivo. Em muitas empresas, os proprietários nem trabalham na empresa. Tá? Você contrata um CEO, um diretor, um presidente. Ele é contratado, ele é um funcionário. Tá? Então, ele chama você por quê? Porque tem algum desvio do padrão da empresa, ou do que foi planejado, ou do que é o histórico. Putz, estamos tendo muita demissão, tá tendo muita rotatividade, ou a qualidade do pessoal que nós estamos contratando não está legal. São coisas que chamam a atenção do proprietário e ele fala, pô, vou chamar um consultor bom aqui para ver o que está acontecendo e mudar essa situação. Tá certo? Ou então, a visão de outra pessoa, um cliente reclamando. E aí a gente vai ver que as entrevistas, ele comentou entrevista que ele faz com os clientes e também até pode fazer entrevista com os funcionários, mas também pode fazer entrevista com os clientes para entender a dor do cliente. Isso aí é muito, muito útil, tá? Entender o que o cliente está sofrendo, tá? E aqui se coloca aqui observação pessoal, a gente ouviu isso, né? A experiência do cara, a visão que ele já viu de outras empresas, faz que ele, sim, ele tenha um ponto de vista dele, como consultor, para ver o que já está errado. Ele tem a sensibilidade disso, tá certo? Aí ele até comenta disso. Olha, a minha experiência, até ele faz um sorriso meio engraçado quando ele fala isso, não sei se vocês repararam, né? Por quê? Ele, nesse momento, ele está se revelando um cara que tem a visão dele, né? Não é simplesmente só o by the book, como a gente fala, tá? Estão comigo, gente? Quem está comigo? Sim, Pro, eu tô aqui. Renata, beleza? Sarinha está aí comigo? Oi, tô sim. Tá tudo bem? Tá dando para entender? Vocês viram que vocês estão vendo que eu estou tentando fazer uma outra abordagem com relação à aula passada e eu não vou mais repetir essa aula. Infelizmente, eu tentei dar uma oportunidade, mas tudo bem, eu entendo que tem entrega de trabalho, mas eu tenho que seguir para frente. Eu estou gravando a aula e acho que vai ser de grande proveito para eles. Tá? Então, o que acontece? O diagnóstico organizacional, a gente viu ali um consultor independente fazendo, mas, como eu disse, existem empresas de consultoria, né, que fazem isso dentro de um contexto, de um diagnóstico especializado. Então, ele tem situações já documentadas que ele vê. Então, aqui está até do livro texto de estudo de vocês, né? Então, por exemplo, quando que você chama um consultor? Está dentro ali do que foi falado aí do consultor lá. Construção de uma nova estratégia, e aí é uma cultura de estratégia também. Porque o que acontece? Ah, não, eu falo assim,
Ah, não, eu tenho uma empresa de construção. Vamos pensar, uma empresa de material de construção. Ou uma empresa de pet shop. Putz, aliás, o que tem de pet shop agora na cidade é uma coisa enorme, né? E hoje, por exemplo, eu estava lendo uma notícia que tem uma empresa que chama Pet Love, que é uma empresa de e-commerce de material para pets. Ração, areia, tudo. E a empresa vai muito bem. Puxa vida, mas por que com tanto pet shop, né? Por que não tem mais concorrentes para essa empresa? Uma questão de cultura estratégica. Você tem que entender para onde você quer ir e você tem que criar uma cultura que a empresa queira ir. Porque o que acontece? Se você abrir uma empresa de pet shop e se você quer ganhar dinheiro lavando os cachorros, que é uma forma muito boa de ganhar dinheiro, evidente, você vai ter uma estratégia X. Mas se você quer vender, né? Se você quer vender produtos para pets, é outra. Se você quer criar, aí o que acontece? Você vai ter que criar estratégias para vender via e-commerce. Então, cultura estratégica. Estruturação de práticas diferenciadas de gestão que alavanque resultados através de pessoas. Um pet shop, né? Vamos falar exatamente, um pet shop. Como que você escolhe um pet shop? Ai, pelos letreiros lá de fora? Não, todo mundo tenta chamar atenção, mas não é isso, é pela qualidade de serviço. E como que você vai conseguir isso? Com gente boa. E aí você vai conseguir fazer o quê? Com práticas diferenciadas na gestão dessas pessoas. Se você fizer o tratamento das pessoas sempre igual, você vai ter o resultado sempre igual. As pessoas não gostam de ser tratadas da mesma forma, tá certo? Então, o que acontece? Você vai envolver tecnologia, treinamentos e vai conseguir resultados através das pessoas usando essas ferramentas. Aqui, ó, processos de mudança na cultura da equipe. Então, o que acontece? Você não pode fazer as pessoas que trabalham se sentirem meros funcionários, né? Sem iniciativa, sem... Ele tem que se sentir participante, ele tem que se sentir engajado. Eu faço parte dessa empresa, eu faço parte do sucesso ou do fracasso dessa empresa, tá? Isso você vai fazer como? Mudando a cultura da organização para ter esse engajamento dos funcionários. Redesenhar políticas, né, de área de gestão de pessoas. Então, o que acontece? Eu vou mudar a maneira de selecionar as pessoas, ou eu vou mudar a maneira de remunerá-las. Aí tem várias formas. Vou criar políticas de retenção. Como que a gente vai fazer isso? Dando benefícios como treinamento, benefícios como participação no faturamento, e aí várias outras coisas. Para te segurar quê? Para segurar gente boa, pessoas de alto potencial e alto desempenho. Porque se eu quero que a empresa cresça, eu tenho que ter gente que cresça junto para estar comigo. Eu não posso querer só um bando de gente embaixo de mim e eu vou mandando em tudo. Poderes super especiais. Parece aquele gênio do Aladim, né? Implantação de indicadores de desempenho. Muitas empresas não sabem dizer, tá? Usando o exemplo do pet shop, que ficou fácil agora. Quantas lavagens fez em janeiro, quantas fez em fevereiro, quanto cresceu, quanto não cresceu, qual foi o consumo de produtos, qual não foi. Indicadores de desempenho geral. O que vende mais, o que dá mais lucro. Tem muita empresa que não faz ideia. Tem muita empresa que só segue o samba do Zeca. Deixa a vida me levar. Não é assim. Deixa a vida me levar só ajudou o Zeca. Tá? Ganhou um belo dinheiro e a música é linda, aliás. Tá? Mas, de resto, não é assim. Identificar e mapear problemas, claro, isso já foi até o que causou, buscar consultoria. Clima organizacional insatisfatório. Quantas empresas a gente, de entrar, sente a cara das pessoas, fala, gente, o clima aqui tá brabo, hein? Né? Ou por outro lado, como é gostoso entrar numa empresa que você fala, você vê a pessoa da portaria ou do segurança, ou não importa, o mais simples dos funcionários, você vê um sorriso, você vê uma pessoa orgulhosa de trabalhar, é bacana, né? Dificuldade no alinhamento da estratégia da organização, sim. A empresa quer ir para um rumo e os funcionários não estão alinhados, não estão afim. E a empresa começa a ter problemas, porque ela não vai, já falamos, a empresa é feita de gente.
Dificuldade de comunicação, também tem isso. Tem empresas, principalmente empresas quando vai crescendo, mas tem empresa que pequena mesmo, né? Não consegue se comunicar direito com as pessoas. Às vezes os diretores ou até o proprietário não tem o dom de se comunicar e aí tem que buscar ferramentas para ajudar tanto ele como a se comunicar melhor, como também outras ferramentas que não envolvam carisma ou coisa do tipo, é só simplesmente eficiência. E funcionário desmotivado, problema com motivação dos colaboradores. Vamos entender por que eles estão desmotivados e como que a gente pode mudar isso, né? Então, vocês vejam que uma grande empresa de consultoria sabe para onde quer ir, tá? Como eu disse, isso aqui, eu faço esse tipo de transparência para estudar, tá certo? Para estudar. Mas, vamos lá. O que está falando aqui? Que o diagnóstico organizacional, ela parte... A gente estava falando, tem consultor que não é de RH, mas, cara, tudo envolve RH. Você veja que ele foi, para entender os problemas, ele faz entrevistas. Ele faz entrevista com máquina, computadores, ele conversa com alguém. Não, ele conversa com gente. Então, você está falando aqui, ó, o exemplo, a dificuldade no alinhamento das estratégias organizacionais. Quem vai se fazer o alinhamento? Quem vai seguir a estratégia? Os funcionários, de qualquer nível, de qualquer nível. Então, o que acontece? Se os funcionários, de qualquer nível hierárquico, não compreendem e não aceitam essas estratégias como sendo suas, como entendendo que ele vai para frente buscando fazer o melhor de si pela empresa. Por que não? Porque tem lugar que a pessoa trabalha e fala, puta, eu estou aqui para ganhar meu dinheiro, eu não estou nem aí com a empresa. Quer me mandar embora, manda. Olha, aliás, é triste, mas tem muita empresa assim, tá? E aí o que acontece? Então, o alinhamento de estratégia organizacional, aliás, o consultor até fala disso, quer mudar de estratégia a empresa, mas é passando pelas pessoas, gente. Passando pelas pessoas. Tá legal? Então, o momento diagnóstico, a gente já viu, é o processo inicial, é a fase inicial do processo de consultoria, né? Cada empresa, tudo bem, ele falou lá que tem algumas ferramentas ali meio prontas, tudo, mas você vê que ele vai conversar com o proprietário, ele vai querer entender a empresa, ele fala, eu tenho um questionário mais ou menos pronto. Por quê? Porque não existe esse negócio de copiar. Cada empresa tem o seu perfil, cada empresa tem o seu contexto e a forma de lidar com ele. Então, se o consultor vai já de saber, eu sei tudo disso aqui, está no mau caminho. Está no mau caminho. Tá legal? Então, o diagnóstico é muito ligado a como se a empresa buscasse o seu autoconhecimento, entender a si própria. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Por isso que se fala muito com o proprietário, com as pessoas que tomam as decisões, porque ele vai falar coisas difíceis. Olha, sua empresa precisa melhorar nisso. Não, minha empresa não precisa disso. Ué, eu fui ver e achei isso. Você não conhece a sua empresa? É o que um consultor pode falar, né? E eu não sei se vocês estavam na aula passada, a Keila não estava, ela tinha até comentário, mas eu tive uma diretora, que era, aliás, não era diretora, ela era presidente da empresa, ela era dona da empresa, ela falava, se um consultor não me desafiar, se o consultor não me incomodar, ele não serve. Porque é isso, a gente quer saber os problemas, e não é fácil ouvir problema. Imagina o seguinte, Sara, 3 filhos, não é isso? Isso. Qual a idade, Sara? 5 anos, 15 anos e 21 anos. Com todo respeito. Caramba, eu ia falar um palavrão, mas está gravando, eu lembrei disso agora. Que escadona! É tudo do mesmo relacionamento? Não, só a de 21 anos que não é. Entendi. Então, você vê o seguinte, que se alguém chega para você e fala alguma coisa de qualquer um dos seus filhos, independente da idade que você tem aí, de infantil, adolescente e adulto, né? Se ele falar alguma coisa, algum problema, alguma coisa ou um defeito que enxerga no seu filho, você vai sentir o quê? Um pouquinho de raiva, né? Incomodada, vamos colocar assim, raiva não, porque pode ser que a pessoa já esteja falando com a melhor das intenções,
Não pode ser? Sim, sim. Porque a gente vai pensar que um consultor, quando ele está analisando uma empresa, ele está com a melhor das intenções. Tem que pensar dessa forma, né? Você tem filho, Renata? Sim, Pro, eu tenho um de 18. Oxe, Maria, olha só. Vocês têm filhos já grandinhos, hein? Então, não é a mesma situação? Eu chego a falar aí, como é o nome dele? Henrique. Chego lá, olha, meu, o Rick, olha, ele tem umas coisas que, olha, não gosta, não tá legal, tal, tudo. Eu vou falar para você, você pode até concordar, mas você não vai gostar que alguém fale. Você entendeu? Verdade, Essa é uma não vou posição mesmo. muito, é uma posição delicada do consultor. Porque o consultor, para falar os problemas, ele não pode simplesmente despejar, ele tem que conceituar, ele vai ter que explicar o contexto, né? Porque uma coisa é chegar para a Renata e falar assim: olha, o Rick, eu vou te falar, hein? O Rick tem isso de defeito. Ela não vai gostar de ouvir. Mas se eu chegar para, ô Renata, você sabe que eu estava aí analisando o Henrique com muito cuidado, é um rapaz muito bacana, mas olha, ele tomou uma atitude ali que eu acho que podia ser melhor. Eu acho que. Tá, eu tô te falando porque você é mãe, você sabe, e quem sabe a gente pode fazer uma coisa para ajudar. Eu estou falando a mesma coisa, só que de jeito diferente, não é, Renata? Não Sim, seria é mais diferente? fácil da gente aceitar. Exato, essa habilidade um consultor tem que ter. Mas, de qualquer forma, né, não vai deixar de incomodar ouvir que o filho fez alguma coisa que incomodou alguém, né? Eu sei disso, eu tenho dois. Eu tenho um de 27 e uma de 17. Minha escadinha também é boa. São só dois, mas tem uma escadinha boa. Nossa, vocês têm tudo cara de menina, gente. Né? Como é que pode ter um filho tão, os Quem filhos tão dera. mais nada, são meninas, né? Comparado a mim, então, tá? Então, pessoal, de novo, não existe um modelo único. Você pode até ter processos, né? Ah, não, olha, a gente tem um processo para fazer levantamento. Beleza? Processo tem que ser bem montado, mas não quer dizer que você vai fazer igual e vai conseguir as informações de forma igual de uma empresa A ou uma empresa B. Sempre vai ser diferente, tá certo? Então, continuando aí, então, nós temos uma consultoria, ela tem duas formas, né? Ela envolve duas formas. Conteúdo, a gente viu ali um consultor que dá para ver claramente que ele tem muita experiência, ele, né? Ele abre ali até com muita generosidade, que ele tem essa experiência. Então, ele tem conteúdo, que nós estamos falando aqui, né? O consultor, ele tem dois níveis de atuação. O primeiro é conteúdo, e ele foi chamado por isso. Alguém falou para esse dono da empresa, ó, chama esse consultor aí, ou alguém deu a dica, olha, eu conheço um consultor muito bom, o cara manja muito. O que é manja muito? Conteúdo, tá? Manja muito é conteúdo. Mas não adianta nada se ele não sabe se relacionar. Acabamos de falar com duas mães aí. Se eu chegar falando dos filhos de você de qualquer jeito, vocês vão ficar. Uma ficou com raiva, a outra já ia ficar brava também, e já ia bater, né? Falar, não pode falar assim, não. É a mesma coisa, o consultor tem que saber se relacionar. Você vê que ele chega e ele vai ouvir. Você veja que as primeiras reuniões ele vai ouvir, ele vai entrevistar para ouvir, não para ficar falando sugestões. Repara que ele demora para apresentar, ele apresenta até um diagnóstico, mas ele não dá opiniões, né? E é muito interessante. E saber se relacionar é isso, é ter calma, é criar uma relação de confiança, uma relação de cumplicidade. O que é cumplicidade? É você falar, cara, é verdade, eu tenho uns probleminhas aqui, mas já foi pior, tá tudo. Pô, se eu estou abrindo isso, estou acreditando que ele é meu cúmplice, ele está entendendo o meu problema, mas não vai sair por aí divulgando, por exemplo. Tá certo? E isso ainda tem que ter habilidades de percepção, você tem que perceber se a empresa, como que está o clima da empresa, empatia, se colocar no lugar do outro, não sair criticando, apontando o dedo, e da mesma forma, respeito. Você não pode ficar apontando o dedo para ninguém, você é consultor, você está lá para ajudar, para tentar ajudar, tá certo? Nós já vimos isso.
Consultoria em RH, consultoria em geral e consultoria em RH, ela é para fazer a empresa ficar melhor. É diferente do auditor que simplesmente vai levantar os problemas, né? O consultor está lá para melhorar a empresa, tá bom? E esses 4 elementos, então, efetivos que tem autores que apresentam. Responsabilidade, a gente ouviu ali isso foi a doutora Kellen falando, olha, eu fiquei até as 2 da manhã para entregar o projeto para um cliente. Isso é responsabilidade. 2 da manhã, eu disse, olha, gente, se eu disser para vocês que eu já virei 2 noites sem dormir para entregar projeto, tá? Eu trabalhei em empresa de consultoria, de TI, mas tinha que entregar. 2 noites sem dormir. Tá? 3 dias e 2 noites trabalhando, tá? Então, por quê? Porque eu sou masoquista? Não, eu sou responsável. Tem que fazer e tem que fazer direito. Sentimentos. Nós lidamos com pessoas o tempo todo. Então, o que acontece? Eu tenho que respeitar o sentimento das pessoas. Muitas vezes você não está nem reparando, a pessoa está triste, aconteceu alguma coisa na empresa, você nem repara. E olha, nesse momento de Covid, eu vi muita gente com a sensibilidade zero para o sentimento das pessoas. Eu acho que vocês devem ter visto isso. Tem gente que respeita muito, mas tem gente que não está nem aí. Está nem aí, né? Confiança também. Se você tem agir com responsabilidade e respeito de sentimentos, tem uma grande chance de você conseguir ter confiança dessas pessoas. Tá? Confiança também vem de como você lida com essas informações, de quão sério você é, né? Não divulgar, agir de forma ética, né? E necessidades próprias. O consultor tem necessidades próprias. Se eu ouvir ele falar, eu entrego uma proposta, né? Eu entrego uma proposta e quero já. E ele fala, busca já assinar rapidinho. Para quê? Porque ele quer ganhar dinheiro com o trabalho dele. Ele não quer que o cara depois fale, não, mas isso não estava incluído no contrato, faz isso para mim. Ele fala isso até que ele cria um termo de encerramento do contrato, né? Para quê? Para evitar que ele tenha que trabalhar sem receber, ou mesmo recebendo, mas não quer continuar um trabalho à toa. E por quê? Porque isso são necessidades próprias do consultor. O consultor tem as necessidades dele de dinheiro, mas também necessidade de seguir em frente. Às vezes ele está já com outro cliente engatilhado. Várias vezes acontece isso. Tá legal, gente? E aí, o consultor, a gente já discutiu isso lá atrás, ele pode ser interno ou externo, ou trabalhar junto. Ou trabalhar junto. Vem o consultor externo e aí o interno ajuda ele no levantamento das informações. Também tem isso. Mas o ponto fundamental, seja interno ou externo, é a questão de que vai lidar com dados muito confidenciais. Tá certo? Todo o processo de consultoria envolve confidencialidade tanto de dados quanto do que se foi conversado, e usar esses dados, essas informações, com modo criterioso e ético, e não sair divulgando. Por quê? Porque isso é fundamental para que haja um nível de confiança entre o empresário e o consultor, tá certo? E também com relação a como evoluir esse trabalho. Porque não te vem aqui, você está fazendo só o diagnóstico. Como que você vai fazer? O resto, né? Que é implantar as mudanças necessárias, você, como consultor, vai fazer também, tá? E, evidente, o consultor interno tem que tomar mais cuidado ainda, porque ele é funcionário e tem relacionamento dentro da empresa, tá? E aí, o que acontece? Cada organização pode ter um diagnóstico organizacional, tá? Mas, a partir disso, nós vamos fazer o quê? Criar uma visão do que você deseja para a empresa e como chegar. E aí depende de uma abordagem de metodológica desse diagnóstico. Nós vamos falar disso no próximo capítulo, tá? Como fazer essa abordagem? Uma visão geral da metodologia para fazer esse diagnóstico, beleza? E aí, gente, é o seguinte: eu pedi um trabalho valendo 500 pontos. Quem me entregou? Sarinha, a, a, a,
a Juliana e mais uma aluna, né? Sabe, 500 pontos é ponto pra caramba, né? Faz diferença lá na frente. Muito obrigado, viu, Sara, por enviar. Eu não li ainda isso, mas muito obrigado por levar em consideração aí o nosso prazo. Eu até estava dando mais um prazo aí para os colegas, mas está valendo. Quem estiver vendo a gravação, está valendo. Eu quero esse trabalho, que é uma visão de como a área de RH pode ajudar as empresas nas mudanças organizacionais. Nós vimos agora mesmo 2 vídeos que explicavam mais ou menos isso, principalmente o do consultor, já fala claramente como que essa importância das pessoas na mudança organizacional, tá certo? Então, qual é a ideia? Que vocês consultem na internet, vejam casos, estudo de caso, onde foi usada, onde foi feito mudanças organizacionais e como a área de RH atuou para apoiar essas mudanças, tá certo? Nada muito longo, de novo, mas também não pode ser 2 parágrafos, uma coisa de um tamanho decente e sem copiar e colar. Porque se eu pegar isso, eu não vou dar 500 pontos para uma pessoa que copiou. Isso qualquer um faz, tá certo? E eu sou bom de detectar quando tem cópia. Eu prefiro ver erro de português do que ver um português excelente e aí eu copio aquele texto, coloco no Google e acho de onde ele saiu. Isso me deixa muito triste. Tá legal? De novo, quem está com dificuldade de acessar computador, acessar o Word, essas coisas, não tem problema. Faz no caderno, bonitinho, organizado, identificado, tira a foto e manda no meu e-mail. Tá certo? Só relembrando aí, que está gravando o meu e-mail é João, já devia estar aqui, né, gente? Desculpe. Vai estar alterado já no que está salvo no AVA, tá? Joao.cledo@anhanguera.com. Tá certo, gente? Mocinhas, agradeço muito a atenção de vocês. A gente tentou dar um espaço para poder apresentar isso para os outros alunos. Não foi possível, mas a aula está gravada. Eu tenho certeza que está bastante interessante aí em termos de conteúdo. Espero que gostem. E segunda-feira que vem estamos aí, espero com mais gente. Beleza? Tá bom, professor. Ok, Pro. Obrigada. Eu que agradeço, eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada, Boa noite. Pro. Boa Viu? noite. Boa noite.